Bom, nessa aula nós vamos falar sobre processos de desenvolvimento de software. Quando nós pretendemos construir um software, a gente precisa organizar as tarefas, as atividades que vamos realizar durante o ciclo de vida desse software. Então, os processos de software, eles nos dão formas de organizar essas tarefas para que, ao final, a gente possa entregar um software com a melhor qualidade possível. E existem diversos processos que organizam essas tarefas que a gente realiza durante o desenvolvimento. E eles organizam de formas diferentes, de acordo com o propósito e o grau de criticidade que esse software que a gente está desenvolvendo possui. Então, um processo ele é um conjunto de atividades que associados levam à produção de um software. A gente costuma dizer que não existe um processo ideal. Até mesmo dentro de uma empresa, a gente pode ter processos de desenvolvimento diferentes. Tá? Mas a Somerville ele nos disse que independente do processo que você está utilizando, esse processo ele possui 4 atividades dentro dele. São 4 atividades genéricas. Às vezes pode ter mais, pode ter um nome um pouquinho diferente, mas no frigir dos ovos são essas 4 fases que você vai encontrar dentro desse processo. Então, a primeira delas é a especificação do software, é onde a gente começa a desenhar a funcionalidade do software e as restrições e a sua funcionamento devem ser definidos nessa atividade. Depois a gente tem o projeto e a implementação de software. O software deve ser produzido para atender às especificações. Aqui a gente produz o que foi definido aqui. Depois a gente tem a validação. O software deve ser avaliado para garantir que atenda às demandas do cliente. Então, a gente vai validar o que realmente a gente desenvolveu, se realmente o que a gente desenvolveu atende o que o cliente quer. Depois disso, a gente tem ainda a fase de evolução, que é quando o software está pronto, mas ele evolui, precisa de um novo requisito, então a gente precisa adicionar esse novo requisito no sistema, às vezes quando ele já está em uso. Então, essas atividades, também a gente conhecida como fases, todos os processos de desenvolvimento vão conter elas, embora possa estar com um nome levemente diferente, ou pode ser que uma fase, por exemplo, projeto e implementação, seja desmembrada. E a seguir, a gente vai estudar alguns modelos. Esses modelos são genéricos também. Os modelos eles implementam essas atividades aqui, eles organizam essas atividades para que a gente possa desenvolver um software. Os modelos de processos de software, modelos de processo de desenvolvimento de software ou ainda ciclo de vida de software, ele é utilizado para explicar diferentes abordagens de desenvolvimento de software. Ele define a sequência em que as atividades, aquelas que eu acabei de apresentar, do processo são realizadas, como elas são organizadas ali dentro do processo de desenvolvimento. E neles são genéricos, não descrições definitivas dos processos de software. Então, você pode ter um processo mesmo que implemente um modelo desse e tenha levemente umas modificações. Os processos de software são caracterizados, às vezes, como de duas formas, como dirigido a planos e os processos ágeis. Nos processos dirigidos a planos, são aqueles em que todas as atividades que estão ali pertencentes àquele processo são planejadas com antecedências e o progresso é avaliado em comparação com o planejamento inicial. Então, aqui, cada uma dessas fases, nos processos dirigidos a planos, elas são primeiro realizadas e depois implementadas. Diferente dos processos ágeis, o planejamento é gradativo. Então, à medida que as coisas vão acontecendo,
né, eu vou planejando e colocando mais funcionalidades ali no meu software. E é mais fácil de alterar o processo de maneira a refletir as necessidades e mudanças dos clientes. Então, quando a gente for estudar alguns processos depois, a gente vai estudar alguns processos ágeis que eles são utilizados em projetos pequenos, para empresas pequenas, aonde a gente não precisa de muita documentação. Já nos processos de registro de planos, eles são necessários porque alguns sistemas eles têm essa característica crítica, por exemplo, o sistema de condutor AL, ele precisa ser planejado detalhadamente antes de ser desenvolvido, né? Então, depende da natureza ali do software, você pode escolher tanto um processo dirigido a planos quanto um processo ágil. Então, nós vamos estudar agora alguns modelos de processo de software. A gente vai estudar o modelo cascata, o clássico, o modelo incremental, o modelo baseado em componente e o modelo espiral. Então, só relembrando, um modelo, ele organiza aquelas atividades genéricas que foram apresentadas anteriormente. Então, aqui, no modelo em cascata, ele apresenta cada uma daquelas atividades, especificação, desenvolvimento, validação e evolução, como fases distintas, separadas. Cada uma deve acontecer quando uma começa, a outra termina. Em princípio, o resultado de cada atividade é a aprovação de um ou mais documentos assinados e a atividade seguinte não deve ser iniciada até que a atividade anterior seja concluída. Olha só, aqui é uma representação gráfica de como acontece cada uma daquelas atividades no modelo em cascata. Olha só, né? Tem essa representação aqui como se fosse de cascata. Então, cada uma dessas fases aqui são distintas, né? E essa daqui só começa depois que essa aqui terminar. Essa aqui só começa depois que essa terminar e assim por diante, tá? Vejam bem, lá o Somerville nos disse que eram 4. Aqui no modelo em cascata a gente tem 5. Mas se você verificar, né, ainda são aquelas 4. Apenas teve um desmembramento entre o projeto e a implementação aqui, que ficaram em 2 fases, né? O modelo em cascata é um exemplo de processo dirigido a planos, né? Que são aqueles processos em que a gente tem uma documentação bem definida e bem feita antes de realmente ir para a implementação. Em princípio, você deve planejar e programar todas as atividades do processo antes de trabalhar nelas. O outro modelo é o modelo incremental. No desenvolvimento incremental, é baseado na ideia de ter uma implementação inicial e expor aos comentários dos usuários e, a partir disso, criar várias versões até que o sistema adequado seja desenvolvido. Então, todas aquelas atividades elas acontecem ao mesmo tempo, né? Só que com o objetivo de entregar um produto inicial e, à medida que vai evoluindo, você vai adicionando ali funcionalidades ao teu sistema. No desenvolvimento incremental, é uma parte fundamental das abordagens ágeis, né? Você não precisa que tudo esteja definido logo no início. Você pode ir fazendo aos poucos, em forma de incrementos. É melhor do que a abordagem em cascata para a maioria dos sistemas de negócios, de e-commerce e sistemas pessoais, né? Projetos pequenos também é indicado, né? O modelo em cascata é mais para sistemas críticos mesmo. Então, cada incremento ou versão do sistema incorpora alguma funcionalidade necessária para o cliente. Frequentemente, os incrementos iniciais incluem funcionalidades mais importantes ou mais urgentes. Então, olha só como funciona aqui o modelo incremental. A gente tem uma descrição, um esboço do que vai ser o software, e aí a gente tem aquelas atividades comuns a todos os processos de desenvolvimento, que elas acontecem ao mesmo tempo. A especificação, o desenvolvimento e a validação. E a partir disso, a gente vai criando versões desse sistema. Então, a gente tem uma versão inicial, né, a partir dessas atividades simultâneas, entrega para o cliente, ele diz o que está faltando ou o que está bacana, e a gente vem, faz novamente especificação, desenvolvimento e validação, faz as versões intermediárias até chegar numa versão final. Um outro tipo de modelo de processo de software são os modelos baseados em componentes.
Na maioria dos processos de software, há algum reuso de código para as pessoas envolvidas no processo, né? Quando as pessoas envolvidas no projeto sabem de projetos ou códigos semelhantes ao que é exigido. Então, quando as pessoas são experientes, elas vão desenvolver um software e elas já conhecem outros softwares e outras partes de códigos que têm funcionalidades semelhantes em que elas podem reutilizar nesse software que elas estão desenvolvendo. Elas buscam fazer as modificações necessárias e incorporar no sistema em que estão desenvolvendo. No modelo de processo de desenvolvimento baseado em reuso, as atividades de especificação de requisitos iniciais e o estágio de validação são comparáveis a outros processos de software. As atividades intermediárias em um processo orientado a reuso são diferentes. Por exemplo, as outras atividades de projeto e implementação. Né? Olha só como funciona aqui o modelo baseado em componentes. Eu tenho especificação dos requisitos, funcionam para todo mundo, né? Igual. E aí eu vou e busco, né, softwares semelhantes ou módulos, né, de software semelhantes. Por exemplo, tem um sistema, esse meu sistema ele vai ter uma leitura de um código. Já tem um código pronto para poder fazer a leitura de código de barra. Então, eu vou lá e analiso todos os componentes. Se for necessário, faço alterações, né? Faço um projeto com reuso, desenvolvimento da integração entre os componentes envolvidos, e aí eu faço a validação. Então, esse daqui é bem parecido, né, com os outros processos. Essas fases intermediárias aqui que mudam um pouquinho. O outro modelo é o modelo espiral. Ele é um framework de processo de software dirigido a riscos, né, também conhecido como modelo em espiral. Ele é representado por uma espiral e não como uma sequência de atividades, como alguns retornos de uma para outra. Cada volta na espiral representa uma atividade do processo de software. Olha só. Se a gente for analisar desde o início aqui, a gente vai conseguir enxergar as 4 atividades. Por exemplo, requisitos, né, o projeto, validação e o último que é o teste, a validação aqui, e por último a evolução. Então, essas atividades elas acontecem aqui de forma de espiral. Cada uma delas vai acontecendo. Então, acontece aqui a especificação dos requisitos, depois o projeto, depois o teste e, por último, a evolução de forma de espiral. Ele combina a prevenção e tolerância a mudanças e assume que mudanças são o resultado de riscos de projeto, inclui atividades explícitas de gerenciamento de risco para sua redução. Olha só, a gente tem aqui algumas atividades para gerenciamento de riscos. Determina o objetivo e alternativo de restrições, avaliar alternativas, identificar e resolver riscos, desenvolver e verificar próximo nível de produto e planejar a próxima fase. Então, dentro de cada espiral, a gente tem essas fases aqui de planejamento. Dessa forma, a volta mais interna pode se preocupar com a viabilidade do sistema, o ciclo seguinte com a definição dos requisitos e o seguinte com o projeto e assim por diante, né? Que são as atividades que estão organizadas ali dentro. E para cada volta da espiral é dividida em 4 setores. Olha só. 1, 2, 3, 4. Que são atividades preocupadas com os riscos dos projetos. Então, definição dos objetivos, avaliação e redução dos riscos, desenvolvimento e validação e o planejamento da próxima fase. Lidando com mudanças. A mudança ela é inevitável em todos os grandes projetos de software. Né? Por quê? Porque os requisitos de um software mudam. Muda porque foi mal especificado, muda porque evoluiu. Né? Então, a mudança aumenta os custos de desenvolvimento de software porque geralmente significa um retrabalho. Se novos requisitos forem identificados, alguma ou toda a análise de requisitos deve ser refeita. Então, existem 2 abordagens que podem ser utilizadas, segundo Somerville,
para a gente ter uma redução ali no retrabalho e, com certeza, diminuição dos custos. Né? A primeira é a prevenção de mudanças, né? Inclui atividades capazes de antecipar as mudanças possíveis antes que seja necessário qualquer retrabalho, e a gente entra na prototipação, vamos falar a seguir. Tolerância a mudanças, em que o processo foi projetado para que as mudanças possam ser acomodadas a um custo relativamente baixo. E esse aqui é o desenvolvimento incremental. Então, a prototipação, o que é? Aqui na prototipação, uma versão do sistema ou parte dele é desenvolvida rapidamente para verificar as necessidades do cliente e a viabilidade de algumas decisões do projeto. Nesse processo, previne mudanças, já que permite aos usuários experimentar o sistema antes da entrega e então refinar seus requisitos. Né? É um protótipo do sistema, né? Às vezes não tem nenhuma funcionalidade de fato funcionando, tá? Mas permite com que os usuários te digam o que está faltando ou não ali naquele protótipo. O protótipo é uma versão inicial de um sistema de software, usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir quais mais sobre o problema e suas possíveis soluções. Então, o protótipo de software pode ser usado em um processo de desenvolvimento de software para ajudar a antecipar as mudanças que podem ser requisitadas. Então, no processo de engenharia de requisitos, que é a primeira atividade, um protótipo pode ajudar na licitação e validação dos requisitos do sistema. Já no processo de projeto do sistema, né, o protótipo pode ser usado para estudar soluções específicas do software e para apoiar o projeto de interface de usuário. Então, ali pode ser que a gente precise trabalhar melhor na interface, dado que o usuário nos deu essa dica. Né? Então, aqui a gente tem um processo de desenvolvimento de protótipo. Né? Então, a gente estabelece os objetivos do protótipo, define funcionalidades do protótipo, desenvolver o protótipo e avaliar o protótipo. Então, cada um deles a gente tem uma saída aqui, né? Um documento, né? Que é um plano de prototipação aqui, depois a definição geral, um protótipo executável e um relatório de avaliação. Vantagens e desvantagens da prototipação. Então, como vantagem, ele ajuda na licitação e validação dos requisitos do sistema, ele ajuda a gente a descobrir as funcionalidades que aquele sistema deve ter. Ele pode ser utilizado para estudar soluções específicas do software para apoiar o projeto de interface de usuário. Como desvantagem, ele pode ser impossível, para o protótipo atender aos requisitos não funcionais, dado que, por exemplo, os requisitos funcionais são requisitos de segurança, de tempo de resposta. Então, como o software ainda não foi desenvolvido, é só um protótipo, não é muito legal para poder estar testando esses requisitos aí. Falta de documentação, pois o protótipo pode ser a única documentação do sistema, né? Isso pode ser um problema, porque depois de pronto a gente não vai ter nenhuma documentação desse sistema. Né? E as mudanças durante o desenvolvimento do protótipo podem degradar a estrutura do sistema. Então pode ser que tenha tanta modificação nesse protótipo que algumas coisas que foram feitas anteriormente acabam se degradando ali no final. Uma outra estratégia para a gente lidar com mudanças de requisitos ali no processo de desenvolvimento é a entrega incremental. Alguns dos incrementos desenvolvidos são entregues ao cliente e implantados para uso em ambiente operacional. Nesse caso aqui, é uma versão executável de fato, onde o cliente já pode utilizar ela. É um processo de entrega incremental, os clientes identificam quais os serviços são mais ou menos importantes para eles. Então, por exemplo, se eu tenho alguns serviços essenciais aqui para o meu sistema, eu digo para a pessoa que está desenvolvendo e ele vai trabalhar só nessas funcionalidades. E aí eu vou utilizando à medida que ele vai me entregando essas funções. Né? Uma série de incrementos são definidos para cada incremento, proporcionando um subconjunto das funcionalidades do sistema. Olha só como funciona o processo aqui de entrega incremental. Eu defino o esboço dos requisitos, atribuir requisitos aos incrementos, projetar a arquitetura do sistema, desenvolver os incrementos do sistema, validar os incrementos, integrar os incrementos, validar o sistema. Aqui acontece uma pergunta, quando a gente implanta o sistema, se o sistema está incompleto, a gente volta para cá e desenvolve novos incrementos,
né? E passa pela validação, integração e validação do sistema como um todo. E aí, se tiver completo, o sistema é entregue. Vantagem e desvantagem aqui da nossa entrega incremental. Vantagens: os clientes podem usar os protótipos para ganhar experiência e assim informar melhor os requisitos para o próximo incremento. Então, pode ser que esse é um problema, na verdade, na licitação dos requisitos, é que o cliente não sabe exatamente quais funcionalidades que ele quer no software. Então, como a entrega incremental, ele já vai dizer para o desenvolvedor o que ele quer, né? Então, ajuda ele a ganhar experiência e, com isso, ele já diz o que realmente ele quer. Então, os clientes também não necessitam esperar até o final do projeto para obter ganhos a partir dele, né? Já vai usando ali o software. E tem a possibilidade de os clientes encontrarem falhas nas partes mais importantes do projeto. Por quê? Já que as partes importantes são desenvolvidas primeiro, se tiver alguma coisa errada, o cliente já avisa para o desenvolvedor. Como desvantagem, a gente é que é difícil de encontrar recursos comuns, uma vez que os requisitos não são definidos com grau elevado de detalhes. Porque não tem uma especificação de requisitos bem definida logo no início, né? Só um esboço, o que acaba depois dificultando. É ruim quando se está usando para desenvolver uma ferramenta que irá substituir outra. Então, por exemplo, tem uma ferramenta funcionando lá para o meu cliente e ele quer que seja feita uma nova. E aí eu estou desenvolvendo essa minha, só que ela é incremental e eu preciso que as pessoas lá do ambiente de trabalho comecem a usar a minha. Só que aí tem uma dificuldade, porque como a minha ainda não está funcionando totalmente, ele vai preferir usar ainda a antiga, que ainda está funcionando, não talvez com todos os requisitos desejáveis, mas está funcionando bem. Falta de detalhamento no contrato com o cliente, do que se tem que entregar no final do projeto. Isso aqui também é um problema, porque geralmente quando a gente vai fazer um software, o cliente faz um contrato e nesse contrato aqui ele já quer detalhadozinho tudo o que vai ser entregue. Como a entrega é incremental, não tem como fazer essa especificação detalhada logo no início. Tá? Então, aqui é a nossa aula. Ela é baseada toda no capítulo 2 do livro Engenharia de Software do Somerville.